Para quem tá pensando em mudar de país, aí vai uma dica, hein? Não fica só atento na questão da língua, mas também se atenha um pouquinho com a questão cultural do país pelo qual você tá pensando em mudar. Isso é, né? Se você quiser evitar alguns perrengues, não é mesmo, Fran? Com certeza, aqui na Itália não é diferente. São tantos costumes, tantos hábitos que dá até um nó na cabeça. Mas depois você acaba se acostumando e até gosta. Esse é o tema do nosso Aperitiano de hoje, então roda a vinheta que nosso bate-papo já vai começar. Olá, hoje começando aqui mais uma Aperitiana e hoje conversamos com o Matheus, ele que é professor de língua e cultura italiana e veio aqui bater um papo com a gente. Olá, Matheus, bem-vindo! Olá, Fran, tudo bom? Tudo certo, muito bem-vindo à nossa Aperitiana, obrigada por ter aceitado esse convite. A gente vai falar um pouco sobre hábitos italianos, cultura italiana, língua italiana. Hoje a gente está aqui com um especialista para bater esse papo com a gente. Eu lhes agradeço pelo convite e vamos lá, vai ser legal. Matheus, você que está aí envolvido, né, na parte da linguística e cultural, e uma das coisas que mais acontecem assim das pessoas quando mudam de país, né, além da dificuldade da língua, é o choque cultural. E muitas vezes as pessoas não se atentam a esse detalhe, né, do quão importante tá estudando um pouquinho mais a cultura, entender as diferenças e tal. Qual o toque que você daria aí para as pessoas que estão mudando de país, que estão iniciando esse planejamento? O que elas deveriam focar mais antes de dar esse passo avante? Então, eu acho, Sandro, que a gente tem que dar muita liberdade para o outro ser ele mesmo. E para que ele nos diga, para que a nossa experiência seja acrescida e aumentada, né? Quando eu vou conversar, por exemplo, agora eu estou conversando com vocês, se eu quiser impor os meus valores, o meu jeito de ser, o meu jeito de ver a comida, sei lá, da música, etc., eu não vou aprender nada com a outra cultura, né? O que é legal da outra cultura? É você trazer alguma coisa de lá. É você enriquecer a sua própria vida. E para isso, é preciso dar liberdade para que o outro seja ele mesmo. Para que a comida seja do jeito dele, a palavra, o tom de voz, os assuntos, né? E etc. Eu acho que é se abrir para a experiência do outro. E, obviamente, não vai ser igual àquele que você gostaria ou queria. Será algo enriquecedor, mas novo. Talvez desafiador. Eu acho que estudar a língua sem estudar a cultura é uma coisa que empobrece muito ali o seu aprendizado, né? Eu acho que a língua está totalmente relacionada à cultura. E falando em cultura, já que você já tocou nesse assunto de comida, me explica aí, por que o italiano é tão obcecado por comida? Tá aí uma pergunta, Fran, que eu me faço há muitos anos, viu? E eu agradeço muito que eles sejam obcecados por comida, agradeço muito que eles tenham uma criatividade gigantesca de, por exemplo, pegar o tomate que estava aqui nas Américas, levar para lá e fazer aquela pizza incrível que eles fizeram, a margherita, por exemplo. Ainda bem que fizeram isso, ainda bem que tem essa criatividade gigantesca. Talvez, quem sabe, pensando um pouco aqui agora, seja porque eles dão muito valor às tradições, dão muito valor à vida familiar, e não há família sem comida, sem almoço de domingo, sem mesa, né? Eles dão muito valor à conversa, talvez seja pelo próprio valor interrelacional que eles têm entre eles, né? Eles gostam muito de estar, de conversar. Tinha até um vídeo do Sandro há pouco tempo agora que o Sandro falava assim, italiano gosta muito de conversar, gosta. E nada como conversar diante ali, na mesa, né? Opa! Verdade. Não, e é engraçado que o italiano fala, não para de falar um minuto. Você vai no Assunto parque, não você falta, percebe que né? eles estão se alienando, se exercitando, Verdade. e eles estão no celular falando com alguém, eles não conseguem ficar sem falar. E o legal também é quando tá todo mundo reunido naquele almoço de domingo, né? Os tradicionais almoços de família, que tá todo mundo almoçando, conversando sobre comida e já, inclusive, planejando o que vão comer na janta, né? Exatamente, é uma obsessão. Você vê de criança a senhorzinhos de idade, todo mundo tá preocupado com a comida. Mas Você sabe que eu termina o tenho uma almoço, teoria? Pode você falar. termina o almoço com a matza café,
Aí você dá uma dormida e já acorda pro jantar. Exatamente. Ai, mas eu não vou reclamar não, que eu bem gosto. Eu acho que tem espaço pra tudo, né? Tem dia que você tem que estar mais produtivo, mas aqueles dias bem... Não, mas assim, eles gostam muito de comida, mas tem uma teoria de por que eles só falam de comida quando eles se encontram, assim, casualmente. Porque no Brasil, quando a gente encontra casualmente alguém no elevador, alguma coisa assim, a gente fala do tempo, né? Ai, choveu, né? Ai, será que chove hoje? Ai, tá fazendo sol, finalmente. E aqui não é que o tempo muda de forma repentina. A gente sabe exatamente, olha, amanhã vai começar o outono, então vai começar a esfriar. As estações são muito bem definidas, né? Exatamente, não vai ter nenhum grande choque em relação ao tempo. Então eu acho que é por isso que eles falam de comida. Quando eles se encontram, eles falam, e aí, o que você comeu de café da manhã? Mas vamos combinar que a Europa inteira também gosta muito de comida, né? Talvez seja alguma coisa do continente. Eu acho que o italiano aprofundou uma tendência que é europeia e nós aqui, infelizmente, não aprofundamos tanto porque a gente está ligado a uma outra cultura, talvez americana, norte-americana, que não dá tanta importância à comida, que não dá tanta importância à conversa, ao diálogo, assim. Talvez, quem sabe. Já que você ressaltou aí dos brasileiros, nós brasileiros estamos muitas vezes mais culturalmente ligados aos Estados Unidos, né, à América, quais são aí os principais choques culturais que você ousaria em destacar em relação ao Brasil e Itália? Porque a gente tem muitas coisas que são bem parecidas, né? Mas a gente também tem alguns pontos que causam ali um certo... Não diria um atrito, mas uma certa divergência. Teria alguns pontos que você poderia destacar? A primeira coisa que eu vejo que os brasileiros, assim, eles ficam um pouco chocados com o italiano é a quantidade de vezes que o italiano mexe com a mão para falar, né? Tem até uma piada que se você segurar a mão de um italiano, ele não consegue conversar ao telefone. O que é uma coisa a ver com a outra? Mas é assim, né? Tem uma piada que conta também que se o italiano estiver afogando, você conversa com ele que ele chega no mar, chega na praia. Ele vai conversando, ele chega na praia. Acho que a primeira coisa é essa. A segunda coisa é a quantidade que eles usam de palavrão, né? E que não tem o mesmo valor. Então, assim, porque o brasileiro, o palavrão tem um valor muito pesado, agressivo. O italiano não tem esse valor todo. A não ser que seja uma blasfêmia. Hã? A não ser que seja uma blasfêmia. Uma blasfêmia realmente é tipo... Aí era outra... Aí ele já tá bem irritado. E era outra coisa que eu iria falar também, Fran, porque esse papel da religiosidade para o brasileiro e para o italiano é muito diferente. O quanto que isso, na cultura e na comunicação, modifica, né? Essas pontes comunicativas que a gente faz. A blasfêmia é muito importante para o italiano. Para o Brasil, nem é assunto, né? Enfim, é verdade. E por aí vai. Exatamente. Quando eu me dei conta de que isso não era um assunto, foi... Esses dias eu estava no parque com uma amiga italiana e ela... Passaram uns jovens, assim, blasfemando, e ela virou pra mim e falou assim, ai, que feio, né? No Brasil também tem essa habitude, esse hábito de blasfemar. Aí eu virei assim pra ela, pensei, e eu fiz tipo... Não, a gente não tem esse hábito. Tipo, o palavrão no Brasil é muito mais relacionado a questões sexuais do que a blasfêmias, né? Ao Isso contrário, é quando a verdade. gente fala uma coisa relacionada à igreja, é uma coisa mais leve, assim, né? Tipo, Ave Maria. Tipo, uma coisa leve. E aí eu acho que isso liga muito à pergunta que vocês fizeram antes, essa relação a o que é estudar uma língua, né? Também estudar cultura, porque senão você não consegue nem se comunicar com o outro. E você não consegue entender o que ele está falando. Você consegue entender a nível gramatical, mas a matéria você não consegue entender. Então, o brasileiro, se fala de igreja, fala de blasfêmia, ele tá, tipo, beleza, mas o que é que isso tem a ver com a nossa história aqui? Nada. Agora, o italiano, investe. Isso é muito importante. Sim, agora, Matheus, de repente você sabe me responder aí, porque a unificação dos estados italianos é recente, né? Sim. 1861, acho que não lembro, posso estar falando besteira. Salvo engano, eu sou casada com um historiador, mas... E que até então, né, a razão pela qual o dialeto aí ainda existe na Itália, né, em determinadas regiões e tal... Isso não teria a ver um pouco também pela questão da comunicação com as mãos? Para uma vez que os territórios muitas vezes não tinham como se comunicar, não sei. Existe alguma coisa relacionada a isso? Porque a Itália sempre foi um local de muita de passagem, né? Por ser uma península assim, no meio do mar. É um lugar de muita passagem de pessoas de diversas partes do mundo. Então, o italiano, obviamente, não é que aquela época, né?
não sei nem o que seria aquela época, mas há muito tempo atrás, não existia essa coisa do inglês ser a língua universal como é hoje, né? Então o italiano tinha que se fazer entender, tinha que ser entendido, tinha que entender, e aí, eu não sei, existe essa lenda, né, de que por isso que o italiano gesticulou tanto. Confere ou... Confere bem. Não sei se vocês já foram, vocês moram na Europa, já foram. Em países diferentes, que a gente não fala falar uma língua, por exemplo, Polônia. Vai para a Polônia que tem um outro registro linguístico neolatino, né? A gente vira e faz assim, né? Quanto que é esse pão aí? A gente faz esse gestinho. Então, o gesto, ele é uma linguagem muito universal e a intensidade do gesto é muito universal. E, óbvio, né? O italiano, apesar de ter o latim, que era uma língua falada, foi caindo em desuso durante a Idade Média, né? Então, você chega ali no Renascimento, o latim era uma língua de cultura, mas não era uma língua falada pelo povo. Então, sim, eu acho que confere muito. Ainda mais se vocês pensarem que o sul da Itália já foi Grécia, e aí você pega a costa que pega Eslovênia, a Áustria lá em cima, e Gênova e Veneza com seus portos, enfim. Acho que é uma teoria bastante válida. Legal. E outra coisa que eu queria falar em relação a isso, os italianos, eles são bastante abertos quando você está aprendendo a língua deles, né? Eu acho que eu já até contei isso aqui em outro episódio, de que eles até dão uns biscoitinhos assim, do tipo, nossa, mas você fala tão bem italiano, e você sabe que talvez você não fale tão bem assim, mas eles dão uma biscoitadinha. E será que isso tem uma relação também com o fato de que a língua italiana como o idioma oficial do país inteiro, de todas as regiões, é uma coisa muito atual, e inclusive muitos deles têm os avós que não nasceram falando italiano? Eu acho que sim, seria uma possibilidade, mas eu acho que uma outra possibilidade também é que quando a gente vê que uma outra cultura, uma outra pessoa, um turista, está fazendo força para falar a nossa língua, eu acho que a gente se entende como acolhido, né? Como respeitado e como enaltecido. Tudo bem que ele não sabe, ela não sabe falar a minha língua, mas está tentando falar, e isso significa que a minha cultura é importante para o outro. Significa que a minha história é importante para o outro. Então, que legal, que bacana que essa pessoa me dá importância, então eu vou devolver essa importância. O que eu recebo de carinho, eu dou de carinho também, né? Eu acho que também tem muito isso. O enaltecimento da própria cultura italiana. E cá entre nós, né? Faz enaltecer. Uma cultura tão bonita. Nossa, uma cultura maravilhosa. Verdade. E a distinção, né, entre cada região também é uma coisa muito louca, né? Como o italiano, ele, antes de ele falar, eu sou italiano, ele é toscano. Ele é sempre mais da região do que do país, né? Eles são muito regionalistas, né? É, bastante. Muito regionalistas. Mas talvez até por essa questão da unificação ter sido uma coisa muito recente, né? Agora, Matheus, a gente estava falando dessa questão, assim, a gente falou por alto, da questão da diferença do norte, do sul da Itália, por exemplo. E tá aí, né? Um outro ponto, quanto entender um pouquinho da cultura dos locais pode influenciar muito, né? Na escolha de um local para você morar, né? Porque vamos supor... porque muda as relações, muda a intensidade dessas mesmas relações que a gente poderia ter, né? Sim, sim. Então, assim, é inevitável a gente não estabelecer esse paralelo da importância de ter isso muito definido, né? Para você que está planejando aí a juntar suas coisinhas e mudar de país e de repente não fazer essa decisão assim só num primeiro momento sem se aprofundar mais, estudar um pouco sobre a cultura daquele país. Eu vejo muitas pessoas que querem vir para a Itália, de repente reconhecer a cidadania ou até mesmo para viajar, e aí eles acham que a Itália é uma coisa só, né? Em qualquer lugar que eu chegar vai ter a mesma cultura, vai ter a mesma comida, vai ter a mesma música, e não, gente, de jeito nenhum. Embora a Itália não seja um país enorme como o Brasil, nessa questão é sim muito parecido com o Brasil, de que uma cidade que é muito perto da outra tem coisas muito diferentes a oferecer. Tem mesmo. E você me fez lembrar de um filme, Benvenuto al Sud. Vocês lembram desse filme? Ai, sim! O moço que era de Milão, acho que, salvo engano, ele era de Milão, dos Correios, não era? Essa história. Ele vai para o sul para trabalhar nos Correios, e aí, assim, ele que é do norte da Itália, não conhecia bem o sul, cheio de preconceitos, cheio de estereótipos, chega lá e encontra uma realidade completamente diferente, super gostosa, mas uma outra proposta de vida, né? E tem o Benvenuto ao Norte também, né?
Exatamente, que é o contrário, né? São duas É. propostas, né? Acho que cada região traz uma proposta muito diferente quando você vai para a Exato. Itália. E é bacana você entender o que que eu quero, o que que a outra cultura pode me ofertar, e daí casar, né? Escolha e realidade, o que que eu quero. É verdade. Agora vamos falar um pouquinho de você. Como que foi a sua relação com a Itália? Você veio para cá com quantos anos? Onde você morou? Dá um apanhado geral aí pra gente entender como começou essa paixão assim pela Itália. Foi bem por acaso, viu? Eu fui fazer um mestrado em filosofia. Eu morei em Roma durante 2 anos. Aí eu fiz um mestrado em filosofia, depois eu fiz uma pós-graduação em ciência e fé, e eu fiz um curso de latim também e de italiano, tudo junto. Eu estudava Ó. pra caramba na época. E aí eu fui mandado para ir, porque na época eu era seminarista, eu fui quase padre. Ah! Olha só. A gente falava Tem sobre um fluxo blasfêmia, Itália, grande, né? né, de Religião, pessoas. Itália. É. Tem um Depois eu fluxo acabei de saindo do seminaristas. seminário, não acabei me formando, assim, amo toda a minha história, acho que foi muito bacana, a igreja foi muito bacana comigo, me acolheu muito, devo muito a ela. E depois disso eu falei, não, o caminho não é esse, naturalmente eu vou para outro caminho, mas a Itália ficou, ela grudou de um jeito em mim, na minha alma, que eu falei, olha, ela tem que ter espaço. E aí eu dei espaço para ela. E daí, desde então, eu venho trabalhando como italiano. Entendi. Muito legal. E esse retorno para o Brasil foi um retorno definitivo ou você tem planos de estar voltando para a Itália? Então, eu vivo entre dois mundos, assim. Eu sou apaixonado com a Itália, mas devo admitir que eu amo muito o Brasil, sabe? Costumo dizer que Belo Horizonte é a melhor, onde eu moro em Belo Horizonte, é a melhor cidade do planeta. Tem até um ditado que fala assim, coisa de Minas Gerais, é um slogan, que fala, amo BH radicalmente. E a segunda cidade que eu moraria seria Roma. Então, assim, se por acaso acontecer alguma coisa com Belo Horizonte, meu refúgio é Roma. Mas minha primeira escolha é Belo Horizonte. Por amor ao país. Mas eu amo a Itália, assim. Eu vou sempre, volto para cursos, volto para viagem, né? Eu nunca perdi essa ligação. Eu trabalho numa escola italiana aqui em Belo Horizonte também. Mas eu acho que é isso. Eu vivo entre dois mundos. Entre um pezinho lá e um pezinho aqui. E sabe que eu falo muito assim, a gente tá aqui na Toscana e eu sempre falo que a Toscana é Minas Gerais italiana ou vice-versa, porque aqui tem as paisagens maravilhosas que lembram Mas tem bastante praia. Minas Gerais. Mas tem praia. Mas tem praia, é verdade. Tem praia. É verdade. É. Mas E- essa parte mais central, assim, mais perto de Firenze, tem as montanhas, que é mas muito, Espírito lembra Santo, muito. Espírito Santo tem montanhas pode e ser. tem praia. Agora ele vai querer puxar É que eu sou de Espírito Vitória, Santo. aí Ele vai querer dizer que a Toscana é o Espírito Santo. Olha que safado. eu acho que parece Mas mais. eu ia Mas a continuar praia do Mineiro é o ainda. bar, né? O bar em Gosto. português, né? Não um bar Aham. italiano. Aham. Tendo bar da Toscana, a gente dá um jeito. É nossa É verdade. praia. Gosto desse ponto de Não, vista. mas a Praia do Mineiro, depende. A Praia do Mineiro no Brasil é no Espírito Santo, é Guarapari, meu ali que Deus. vai todo Ele vai mundo ficar verdade. de puxando o ônibus. saco pro lugar dele. Não adianta. Não, mas assim, adianta. não é que Tô brincando. mineiro vai pra tudo que é canto, né? Sim, Mas assim, sim. mas de fato, vai um grande Porque tá percentual ali, mais ali, próximo, né? exato. Sim, sim. Mas a minha relação dos toscanos com Minas Gerais vai além das paisagens. Eu falo que eles também são a parte do Brasil Aham. onde se manja. Gente, Mas o Sandro já tem tô razão, perdida. Fran. Realmente, Se manja assim, se você quer encontrar um beníssimo, vizinho, vai pra Guarapari. vai muito pro bar e corta todas as palavras na metade. Porque o toscano corta todas as palavras na metade e o mineiro O também. mineiro também, verdade, verdade. O mineiro também come muito bem. Também Exato, é uma e o outra toscano coisa. também come muito Verdade, bem. verdade. Sim. De fato, tem várias similaridades. Isso a gente não pode negar. Agora, pra gente falar um pouquinho sobre hábitos do dia a dia italiano. Quando você chegou aqui, algum hábito te deixou um pouco confuso? Foi um choque pra você? Teve alguma coisa assim? Ou nas suas aulas tem alguma coisa que as pessoas falam bastante? Então, são duas coisas diferentes. Pra mim, pessoalmente, um hábito que me deixou, assim, um pouco... Foi o uso de um fazzoletto, Gente, a palavra em português não me vem. Lenço. Lenço, isso. Uhum. Um lenço, porque como tem muita mudança climática, o nariz escorre muito, então o italiano tem muito, sempre no bolso, né? Que é uma coisa que nós brasileiros não temos. Não temos mudança climática tão agressiva. Então, mais ou menos, nosso corpo se adapta, né? E, basicamente, o Brasil tem, né, para cada região,
uma estação só. Isso pessoalmente foi o que me chamou a atenção. Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção. Agora, com os meus alunos, o que chama muita atenção, não tem jeito, é a comida. Quando a gente fala das divisões, né? Antipasto, primo piatto, secondo, eu falo, mas eles comem isso tudo? Eles não ficam gigantes desse tamanho? Eu falo, devagarzinho, come equilibrado, enfim. Eu acho que é a primeira coisa que chama a atenção neles. E eu acho que o que mais chama a atenção também é pelo seguinte, se a alimentação aqui fosse como é no Brasil de modo geral, o italiano engordaria. Só que o processo, a indústria alimentícia, que é o processo não da indústria alimentícia em si, mas o processo como o italiano come em casa, come saudável, também, a própria dieta mediterrânea, coisa voltada para as coisas sazonais, né? As coisas daquela época, daquela estação. E isso ajuda muito o italiano a não engordar. Não, porque se o italiano colocasse tudo no mesmo prato igual o brasileiro faz, realmente... Mais os condimentos. E que o brasileiro come muito ultraprocessado, né? Exato, muito condimento. Muita comida que não é comida de verdade, né? Verdade. Infelizmente, né? Até porque a legislação é bem diferente, né? Do Brasil e da Itália. Então tem um monte de coisa que é liberado no Brasil, né? Tem várias questões aí, né? Tem a questão da praticidade, tem a questão do acesso, tem a questão da liberação de agrotóxicos, de comidas ultraprocessadas, enfim, acho que só isso aí já daria um programa inteiro. Exato. Mas acho que casado com essa questão dos pratos diferentes e tal, não sei o que, também tem a questão da hora pranzo, né? Quando eu falo pro pessoal, pra minha família, que está no Brasil, assim, eu falo, não, porque agora é hora pranzo, aqui não tem ninguém na cidade, ou tipo assim, você termina de almoçar e quer resolver um problema, não dá, você não vai resolver o problema, só vai resolver depois das 4 da tarde. 3h30. É um Walking Dead, não, sério. A Itália aqui no Brasil, se for o caso, a gente nem para comer, né? A gente come trabalhando, a gente abre um saquinho de alguma coisa ultraprocessada para comer, que não é bem comida de verdade, e joga aquilo para dentro sem muita consciência, né? Na Itália, em vez... contrário. Ou até você senta pra comer, tal. Eu, pelo menos, minha família sempre teve o hábito de sentar pra comer. Eu muito dificilmente pra eu trocar um prato de arroz e feijão por um Mas a questão é o seguinte, se você não tem a hora pranzo, isso torna-se um evento de final de semana, quando você não tá trabalhando. Exatamente, mas não é que eu consiga parar, cozinhar, comer, digerir, dar uma sonequinha depois, o famoso pisolino. Nada disso era possível realmente no Brasil. E aí, lembrando dessa hora pranzo, tem uma coisa que é importante de falar, né? Que domingo, feriado, nada abre aqui. Feriado, domingo, quando eu cheguei aqui, todo domingo o supermercado tava todo fechado, mas isso alguns anos atrás. Hoje em dia já abre no domingo. Só tem um supermercado que abre de domingo. Os outros estão tudo fechados. Não, abrem. Na verdade, abre até o meio-dia. Mas tem essa coisa mesmo, de feriado e domingo fechar. Aí que tá o problema. Você acha que alguém vai acordar domingo antes do meio-dia? O italiano, o domingo, depois do meio-dia, ele não vai fazer compra, porque ele tá com a família. Já é hora de... A nona já preparou o almoço. Olha, eu só deixo aqui um recado para vocês que vão vir para a Itália pela primeira vez. Deixem sua geladeira abastecida, porque se bater uma fome no meio do domingo, você vai passar fome na Itália. Feriado também. Aí tá tudo fechado. E, Leonardo, uma curiosidade. Você estudou latim, né? Então, para praticar o latim, você quando vai no Vaticano, você usa o caixa eletrônico no idioma latim? Essa foi ótima. Vamos lá, que infelizmente eu não tenho uma conta no IOR, que é o Banco do Vaticano. Seria maravilhoso poder ter dinheiro a esse ponto. Mas infelizmente não. Mas eu já usei o latim para poder falar com um austríaco uma vez. E eu sabia um pouco de latim, né? Na época eu estava aprendendo ainda. Ele também sabia um pouco de latim. Ele me ensinou algumas palavras da língua dele e eu na minha. E assim a gente, a partir de uma outra cultura, a gente conseguiu conversar. Foi bem interessante. Ai, me perdi na pergunta aqui. Você ia perguntar da região, que região ele escolheria ou que ele porque ele falou da questão de Roma. E eu queria falar, se você tivesse que voltar, pensando hoje no momento que você se encontra, se você voltaria para Roma ou se existiriam alguns outros lugarzinhos que você poderia ter planos aí, possibilidade de tá morando. Então, Roma seria minha primeira escolha. Se eu não pudesse Roma, eu gostaria...
Porque assim, Roma tem uma questão de cultura, como nós falávamos antes, que me interessa muito, de história. Eu gosto muito de história. Na época que eu morei em Roma, eu saía todos os sábados para conhecer Roma. E mesmo assim, ainda já depois de alguns anos, eu ainda voltei em Roma para conhecer lugares que eu não conhecia. Como, por exemplo, as catacumbas de São Calixto, que eu não conhecia depois de ter morado tanto tempo lá. Então assim, Roma, uma vida não basta para conhecê-la. Mas eu acho que eu moraria em uma outra cidade que eu escolheria seria Siena. Eu cheguei a fazer um curso em Siena, na faculdade de lá. E assim, que cidade fofa, né? Que lugar gostoso. É verdade, E que comida É um maravilhosa. medioevo, né? Eu te fiz essa pergunta justamente por isso, né? Porque eu acho que a Itália tem tantos cantinhos, né, que surpreendem a gente o tempo todo. E as pessoas geralmente, às vezes, focam muito em algumas grandes cidades. No seu caso, esse foco foi mais relacionado por uma questão de identificação mesmo, né? Mas eu quis tentar extrair de você algumas outras referências para estar iluminando aí as outras pessoas com algumas cidades que, de repente, valeria a pena estar conhecendo. E aqui realmente, né? Cada cantinho, Ai, né? gente, Ai, não. Cada que é isso? bequinho, cada coisinha que tem por aqui é sempre uma aula de história. É verdade. Sempre uma aula de Muito história. maravilhoso. Mas É eu acho que eu muito escolheria maravilhoso. Siena. Eu acho que a Siena é uma cidadezinha interessante porque você consegue de Siena, tem trem para todo lado né, enfim, o transporte é muito bom. De Siena você consegue ter acesso a boa parte ali da Itália que eu acho muito interessante, né? Florença, Bolonha, Veneza, fica tudo muito próximo. Então eu acho bacana, assim, eu acho que Siena é uma cidade super interessante, com seu pão forte, enfim. Acho que é legal. E aí você estava falando da questão da religião, e uma coisa que eu queria puxar o assunto aqui agora, que a maioria dos feriados aqui na Itália, assim como no Brasil também, são católicos, né? É E a verdade. forma de celebrar esses feriados são um pouco diversas. Quase sempre com a família, ou não, tem aquele outro ditado, como é que é? Natal com i voi, Páscoa com chi voi. Como que é? Natale con i tuoi, Páscoa com chi vuoi. É, isso. E são tradições bastante diferentes pra gente, né? Por exemplo, a gente passou agora pela Páscoa e aqui tem a segunda-feira que é feriado também, né? No Brasil É a gente tem a Pascueta, sexta-feira santa, o sábado, o domingo de Páscoa e segunda-feira todo mundo volta a trabalhar. E aqui tem a Pascueta. Querem falar um pouco sobre a Pascueta? Eu não tenho conhecimento da Pascueta. Mas o Então, a porquê? Pascueta é muito legal, porque assim, no cristianismo, o Natal e a Páscoa, na verdade, são celebrados em 8 dias, no cristianismo católico. São 8 dias seguidos de festa. E a segunda-feira é como se fosse uma prolongação do domingo, né? Alguns lugares na Itália chegam a realmente, assim, Páscoa estendida. Infelizmente, no Brasil isso não pegou. Na escola que eu trabalho aqui, inclusive, a gente tinha o feriado da Pascueta até bem pouco tempo, alguns anos. Mas não pegou, não teve jeito. A Páscoa não é tão importante aqui no Brasil como é na Itália, infelizmente, né? Na Itália, a Páscoa é super importante. Aqui, só o Natal. E mesmo assim, por causa da Mas a família. sexta-feira da Paixão, por exemplo, aqui não é feriado, né? Não? Não. Não é. Aqui não é. Não é. Olha só. O que me chama a atenção com relação a feriados e férias, em diferença do Brasil, a Itália, a gente falava sobre a questão de cultura no início do vídeo, no início do podcast, era sobre essa questão da cultura, né? O que o Brasil pensa quando pensa em feriado? Ele geralmente pensa em praia. O que o italiano pensa quando pensa em feriados ou dias de repouso? Praia ou montanha. Essa diferença me chama muita atenção. A gente pensar bem, a Itália ela tem uma cadeia de montanhas com uma espinha dorsal no meio dela, né? Que vai até a Penina lá em cima e vai descendo. Então, o italiano, se ele estiver no mar, perto do mar, ele puxa para a montanha, porque é o diferente para ele. E é fácil, é rápido, né? Com 2, 3 horas você está na montanha. Aqui no Brasil, para você chegar em algum local realmente diferente, você precisa de 8 horas, às vezes. De Belo Horizonte até Porto Seguro de carro dá talvez um dia de viagem. É muito longe. Para Guarapari também fica longe para o Belo Horizonte. Fica. Mas essa diferença de vivência dos feriados, né? Dos temas dos feriados, né? Como que o brasileiro descansa? Geralmente praia. E como que o italiano geralmente descansa? Ele coloca a montanha também no meio. Então é mar ou montanha, mar ou montanha. Essa é uma coisa que me chama muita atenção. Mas será que tem alguma coisa a ver com o clima também? Por exemplo, no Ferragosto é mar.
E quando é inverno, é montanha. Ou não. Tipo, no verão vai pra montanha, Eu acho que porque no pode inverno ser, não mas vai a pro minha, mar, né? eu acho que vai, pelo menos minha perspectiva, até aquilo que eu percebi durante os anos, é que são as férias ou um dia de descanso? É sair da tua rotina. E sair da tua rotina é ver alguma coisa diferente, né? E aqui Verdade. pro Brasil, pro brasileiro é muito difícil sair da rotina. Por exemplo, se eu estou em Belo Horizonte, eu posso ir para Ouro Preto. Ouro Preto é montanha, Belo Horizonte é montanha. Acaba que a gente não sai Uhum. tanto assim, Sim, em termos de É verdade. natureza. verdade. Para a Itália é mais fácil sair, mudar a rotina, porque as distâncias são menores e ela é uma faixa, né? Então é muito mais fácil, como ela é uma península. É verdade, dá pra Agora a viajar gente falando bastante de aqui. férias aqui, de viagem, né? É uma coisa interessante, diferente do Brasil. No Brasil, a maioria das empresas, né, as pessoas que trabalham, tiram um mês de férias, né? E aqui na Europa, as pessoas tiram a semana de férias. Então, Picadinho. você tira picado. O que pra mim faz muito sentido, né? Porque quem nunca tirou uma férias de um mês e na metade das férias já tava sem ter o que fazer, né? Meio que entediado. É E depois verdade. você tem o resto do ano todinho aí pra ficar bem estressado, né? É, eu gosto da ideia das férias picadinhas. Gosto bastante. Eu acho que um pouco dessa coisa surge também em relação à questão das estações serem muito definidas aqui, né? Então você tirando as férias picadas, além de dar uma distribuída aí ao longo do ano e te ajudar a desestressar mais, te ajuda a poder curtir aí diferentes coisas, que é o que você estava falando. Poder curtir a praia, como o Matheus falou, a questão geográfica possibilita, né? De você ao mesmo tempo fazer uma viagem para a região litorânea, curtir as montanhas, e que fica ainda mais interessante fazer essa viagem para a região litorânea no verão, fazer essa viagem para as montanhas no inverno, onde você vai poder ter a prática aí dos esportes de inverno e tal. Então isso é bem interessante aqui, né? Verdade, verdade. Não, Isso e no eu Brasil não vejo é que possível, né? Isso no Brasil não é possível porque você pensa bem, janeiro, qual a diferença para um mineiro, né? Minas Gerais, por exemplo, qual a diferença de janeiro para agosto? Nenhuma, em termos de clima. Tem um pouquinho a mais de frio, um pouquinho a menos de frio, mas dá para viver a mesma proposta de férias, de Talvez um pouquinho a viagem. Na mais de Itália, não. chuva. É em verdade. janeiro, é. Não, aqui demora muito pra chegar o calor. E quando chega o calor, é muito calor. Então, assim, além de você ter passado um tempão no frio e querer realmente aproveitar o calor, você sabe que esse calor vai durar muito pouco tempo. É. Então, quando chega, por exemplo, o ferro-agosto, ou você vai pra praia, ou você vai perder essa oportunidade, É vai verdade. começar o frio, você vai ficar 6 meses encapotado. É verdade. O europeu, o italiano também se prepara aquele ano inteiro ali para a chegada do verão, para curtir aquelas semanas ali de calor intenso e até as pessoas mudam o comportamento por completo, Por né? completo, É é. Essa é interessante uma outra isso. coisa interessante para explicar para o brasileiro, quando a gente vai falar sobre a Itália, o valor do verão, né? Que não tem esse Uhum. valor todo aqui no Brasil. O verão, para a gente tá. Às vezes, campanhas publicitárias de cerveja falam muito sobre o verão, campanhas publicitárias de praia das cidades falam muito de verão, mas não cola no Brasil. Porque o ano inteiro faz mais ou menos o mesmo clima. Agora, na Itália, não. O verão tem um local, tem um lugar, É né? verdade. Ele tem um Uhum. lugar afetivo muito bacana. Aqui no Brasil nem É. Ele tanto. é muito esperado. E hoje mesmo, eu tava vindo pra cá de bicicleta, tava vendo um solzinho, tava batendo, mas tava um frio gelado. E eu pensando, por favor, chega, verão. Eu tô com saudade de você. É que esse ano aqui a gente foi surpreendido. A primavera chegou, veio um calorzinho, né? Veio, não, deu uma esquentada Em que até me seguida- iludiu. A temperatura caiu de novo, parece que a gente tá no inverno, então, tipo, não deu pra entender esse início de primavera. O que é estranho, né? Porque aqui as estações são realmente muito bem definidas, mas eu acho que é porque eu tô esperando muito esse verão chegar, Ai, eu tô muito, gente. então por eu acho que é favor. por isso que estão prorrogando aí, mas tudo bem. Não que a gente vá. Não que a gente tenha muita pretensão de viajar e tudo mais, né? Por enquanto infelizmente, isso né? ainda tá Mas- no patamar dos sonhos, mas quem sabe, né? É verdade. Mas vai que funciona igual no ano passado, né? Ano passado a gente também tava vivendo esse momento de pandemia e a gente teve uma pausazinha ali que a gente pôde por algumas semanas, né? Aqui rolou Mantendo legal. os o cuidados, verão, mas curtiu um rolou pouquinho. o verão legal, tal, não sei o que, também foi embora o verão, foi voltando um pouquinho de pouquinho a doença, de repente É. tava um casino. Eu gosto muito dessa palavra, um casino. Casinho não dá para lá. Funciona pra várias situações. E já que a gente tá falando Pessoal de falando. verão, pode falar, pode falar. Não, foi por gentileza.
É que eu já vou mudar de assunto. Então, se você quiser continuar nesse, é Não, agora. pode, vamos lá. Já que a gente tá falando de verão, acho que uma coisa muito curiosa, que pra mim, pelo menos, foi bastante chocante quando eu descobri, é o fato do ano letivo começar depois do verão, que é em setembro. E aí, as pessoas compram agendas que começam em setembro. E as agendas não têm 12 meses, elas têm 18. Fala um pouco mais sobre isso, Matheus. Não, isso para mim é uma coisa que eu ainda continuo vivendo, porque a escola que eu dou aula é uma escola italiana de ensino médio. E a gente começa o ano em agosto. Aí os nossos alunos aqui do Brasil vão fazer vestibular, mas eles vão fazer vestibular em julho, quando termina a escola, né? A nossa escola termina em julho. E isso, para o brasileiro, dá um nó na cabeça dele, né? Como assim É que a gente muito vai começar louco. o ano em agosto? Em agosto, setembro, depende da escola, né? E para mim também foi muito difícil quando eu fui para aí, porque eu estava fazendo a faculdade para então fazer o mestrado e começaria em agosto. E eu tive que apressar um monte de matérias e na minha cabeça, né, o ano boreal e o ano austral, isso para mim não casava. Enfim, foi um salto triplo carpado assim, na minha psique para compreender, me adaptar. É Mas tô muito aí. engraçado, assim, porque quando você tá aqui, passa o Ferragosto, a gente precisa entender, acho que o brasileiro entender bem o que é o Ferragosto e o que é o ano letivo começar em setembro, é como fazer com que o Ferragosto seja nosso Capodano, nosso ano novo. Tipo, o ano novo é aquele momento em que o brasileiro tem que ir pra praia, parece que se não for pra praia vai morrer. E aí, quando volta da praia, vai começar a pensar em fazer a matrícula dos filhos na escola, em comprar material didático, em começar uma agenda nova, em fazer planos de, não, agora tudo vai mudar, eu vou parar de fumar, eu vou fazer exercício. E eu acho que o Ferragosto tem um pouco desse senso aqui, do tipo, não, vamos pra praia, vamos aproveitar o calor, vamos aproveitar o sol. E quando começar o próximo mês, a gente vai fazer a matrícula dos filhos na escola, a gente vai entrar na universidade, a gente vai começar um trabalho novo, a gente vai começar a agenda nova, fazer nossos planos aí para esse próximo ano. É como se um verão Até mesmo iniciasse um porque novo se nós ciclo. puder, até mesmo porque se a gente começasse o ano letivo, deixa eu ver se eu consigo explicar a minha ideia. O ano começa e você vai aplicar toda a sua energia no momento que você fica mais dentro de si mesmo, porque é inverno, né? Então dali você começa no mais pesado do ano, que você não pode sair, você aplica a sua energia no estudo, porque é o que vai poder mesmo, né? Que você não vai poder ir à praia, você não vai poder passear, não pode ir a um pub, etc. E aí quando termina, que você está muito cansado do ano, olha, é hora de passear. Que é justamente o verão, que é em julho, né? Aham. E eu acho que nesse sentido o Brasil é fortunato, né? De o ano acabar, mesmo na contagem, né? Do dezembro acabou, janeiro vai começar de novo, o mês 1, e aí é aquela explosão de calor de ser um dos momentos mais quentes, quando tá no auge do verão ali. Então eu acho que nesse sentido o Brasil é fortunado de conseguir começar o ano realmente quando vira ali o calendário. Mas pra mim o Sim. Espírito Santo não só começa, como passa o ano todo no calor também. Então não muda muito. Lá em São Paulo eu ainda vivia um pouquinho frio. Em São Paulo é meio louco, que às vezes tem as 4 estações no mesmo dia, né? Mas ainda tinha um pouquinho de frio sim, viu? Não, no Espírito Santo até tem a questão. Espírito Santo tem, se você levar em consideração o estado, né? Porque tem a região das montanhas, né? Que até inclusive é região de colônia italiana e tal. Ali você tem o frio. Mas o que é o frio, gente, do Brasil, né? Aquele frio de... Não é nada. Dá 23 graus, tá todo mundo de casaco de frio. Nem 23, gente. Em Vitória é tipo, dá 28 graus, tá todo mundo com casaco de frio, com aquele cheiro de naftalina, que é a hora de usar os casacos de frio, porque se não usar naquele dia de 28 graus, não usa mais. Verdade, verdade. E aqui já é muito ao contrário, né? Faz 20 graus, a gente já tá dando glória a Deus, colocando uma bermuda, saindo pra tomar sol. É verdade, é bem isso. Bem isso, bem isso. Professor, então olha só. Vamos tentar estabelecer aqui um paralelo. A pessoa que está hoje iniciando aí toda aquela ideia para iniciar a vida no outro país, né? O idioma é uma das coisas que a gente colocou que é primordial falar, né? Pela questão até também, né? Que a gente falou isso num outro podcast, né? Que
que você e a Camila concordaram, né? Que o italiano não fala muito italiano, o inglês. O italiano não fala muito inglês. Eu acho que não. Eu já tive experiência e consegui me virar bem. Mas então, vamos lá. Falar o italiano bem. Conhecer um pouquinho mais sobre a cultura italiana. Agora, baseado nas suas experiências pessoais que você teve aqui, o que mais você destacaria como pontos relevantes a serem considerados aí nesse processo de mudança? Eu acho que a gente tem que saber muito bem o que a gente está querendo. Muito brasileiro vai para a Itália com muitos estereótipos, né? Às vezes negativos, às vezes positivos, e esses estereótipos que não correspondem com a realidade podem impedir um pouco a nossa vivência, ter uma experiência um pouco mais aberta e um pouco mais fluida. Eu acho que a gente precisa repensar os nossos estereótipos, né? E chegar de uma maneira um pouco mais aberta e deixar a Itália falar por si mesma, porque a Itália vai falar muita coisa pra gente, ela vai nos enriquecer muito, mas tomar um pouquinho de cuidado com os estereótipos e para sair dos estereótipos ter que estudar realmente como que funciona a Itália, como que funcionam as diferenças culturais. Eu acho que quando a gente entende que eles são diferentes, mas isso não é pior nem melhor, é só uma realidade, a gente dá voz e vez para eles serem eles mesmos. E aí a gente pode escolher qual a nossa verdadeira proposta, né? Se a gente quer uma proposta X ou Y. E aí a gente se adequa mais e a gente tem uma fluidez. Eu acho que vai mais ou menos por aí. Entender, compreender o outro. Para essa imersão cultural, quais são os meios aí que você destacaria, indicaria para as pessoas estarem acessando aí um pouquinho mais da cultura italiana? Então, uma das coisas que eu mais prezo assim, no estudo da língua italiana, já que a gente está aqui no Brasil, para aqueles que estão fora da Itália, é ouvir e ver. As pessoas têm muito... Eu acho que elas perdem muita oportunidade durante o dia e pensam que estudar é algo muito sério, que tem que pegar um livro, tem que fazer um exercício de gramática. Não, vai escutar um cantor italiano, vai ouvir um podcast em italiano, tem uma miríade de coisas, né, de podcasts, de YouTube, Spotify, e eu acho que se a gente conseguir... Netflix, por exemplo, no Brasil, né? Netflix dá para colocar quase tudo em italiano. Temos um monte de filme italiano, quanta gente italiana bacana, De Sicari, Fellini, etc. Tanta gente bacana. Então, eu acho que entender que o estudo da língua não deve ser essa coisa pesada, mas tem que ser alguma coisa cotidiana. Para ser cotidiana, tem que ser leve. E para ser leve, a gente tem que encontrar ali dentro da Itália alguma coisa que nos chame a atenção. Num podcast, num filme, num seriado... Eu acho que música, né? Eu acho que vai mais ou menos por aí. Sim, sim. Eu acho que isso eu posso atestar, assim, tanto quando eu estudei inglês, quanto como eu estudei espanhol, quanto quando eu estudei italiano. Eu acho que você fica pensando, exatamente como você falou, que o estudo vai ser assim, você tem que se debruçar em cima de um caderno e ficar ali decorando o verbo, forma verbal durante horas e horas e horas, e isso é o que vai fazer você entender ou falar o italiano. E não, absolutamente não. O momento do caderno é o momento onde você vai organizar algumas ideias. Organizar, olha, aqui eu vou o verbo tal, se funciona de tal jeito, tal, não sei o quê. Mas não adianta quantas vezes você olhar aquilo, você escrever aquilo, você ler aquilo, se você não colocar isso em prática. Ou seja, através de filmes, de novelas, de seriados, de livros, podcasts, todas as formas de levar aquilo para a sua vida. Fica muito mais gostoso. Exatamente. Fica muito mais e aí real. a gente pode aliar isso, por exemplo, a seguir Instagrams que sejam italianos, de jornal, Exato. por exemplo, La Repubblica, Corriere della Sera, e começar todo dia a ter contato. Mas eu não estou entendendo nada. Tranquilo, você reforça um vocabulário, você pega o uso de vírgula, você entende o tom de voz, a fonética, a musicalidade da língua, e aí você vai aos poucos entrando, e como uma criança pequena vai aprendendo. Essa ideia de que estudar tem que ser alguma coisa pesada, já era, e ela não funciona. Tem que ser uma coisa divertida, leve e cotidiana. O italiano tem que virar um amigo, né? Aquele amigo presente, que está ali todo dia com você. Aí devagarzinho ele chega. Quando você menos espera, você já está respondendo sonhando italiano. Exato, e tem aquela paciência de pegar um seriado, assistir, não entender muito bem. Mas aí, enquanto você está estudando a gramática, cada coisinha que você vai decifrando ali no seriado, você vai ver que
com o passar do tempo, no primeiro episódio você vai entender umas 2 palavras, você vai colocar novo ali no seu contexto umas 2 palavras, no segundo episódio você vai colocar umas 10, no terceiro você vai estar colocando frases inteiras, contextos inteiros e vai estar super fluindo aí. Então é acreditar mesmo que isso dá certo, não é balela. Sim, claro. Até porque também, né, às vezes a gente fica tão preso na questão gramatical das coisas, né, e quando a gente vê esses seriados, enfim, tem acesso a essas mídias, a gente tem contato com a língua na sua forma mais coloquial, que é o que a gente vai presenciar, né. Então, assim, quantas vezes a gente já caiu naquela coisa fixa de ficar ali, the books on the table, my name is Sandro, enfim, coisas que você chega com a realidade e não é nada daquilo, né. Então, assim, acho que interessante essa dica que você passou de como tá tendo contato, assim, se inserindo a questão cultural junto com a linguagem, com a questão linguística, através desse apanhado de coisas que você acabou de falar, justamente por isso, porque todos eles vão te dar essa experiência, essa vivência mais cotidiana. Né, que eu acho E que vai outra ser coisa, Sandro, que assim como qualquer outro país do planeta, a cultura italiana é dividida em vários setores, né? Então, se você entender qual é o setor que lhe agrada, por exemplo, eu tenho um aluno que gosta muito de futebol. Aí tudo bem, a gente vê jogo junto, eu pego pedaços de jogo, de narrativas de jogo, sabe? Do Milan, do Juventus, aí a gente fala sobre o Milan, quem que é o melhor, quem que é o pior, ele começa a xingar, e ele... Aí eu falo, olha, se não for italiano eu não vou te responder. E ele fica com tanta raiva porque eu falo que é o outro, que é o melhor. De repente ele tá falando. Tem uma outra aluna minha que é jornalista, e aí eu pego sessões de jornal. Então, assim, qual é o teu interesse na Itália? É literatura, é música, é teatro, enfim, é arte. É Leonardo da Vinci, que acabou de fazer 569 anos, acho que foi dia 15 agora, passado. Então, assim, o que te agrada na Itália? Acha um setor da Itália, acha um campo nocional, um campo conceitual, e vai trabalhando ali, porque aquilo não fica pesado. Se você gosta muito de Leonardo da Vinci, então pronto, vamos falar sobre Leonardo da Vinci. E aí, a partir daquele personagem, daquela história, você vai, né, pesquisar e aquilo fica leve, né? Fica bastante bacana. Perfeito, acho que é por aí mesmo. Agora eu tenho uma dúvida, uma curiosidade minha, na verdade. O que leva mais as pessoas a estudarem o idioma italiano no Brasil? Então, o Brasil, a Itália, há pouco tempo agora, ela mudou o processo de cidadania, né? Então, eu tenho visto uma... então, você precisa passar pelo menos no nível B1 da língua, numa prova certificada, para conseguir cidadania, num dos processos possíveis para conseguir cidadania. Então, agora tem sido muito isso, as pessoas têm procurado muito no Brasil por causa do processo de cidadania, e ainda por causa de viagem, assim. E é engraçado que mesmo estando em pandemia, as pessoas querem viajar para a Itália, elas querem conhecer a Itália, então elas falam, vou passar 2 meses, 1 mês, 15 dias, mas eu quero falar alguma coisa, eu quero poder brincar um pouco no restaurante, quero brincar um pouco na sorveteria, pedir alguma coisa. E aí eu acho que essas duas grandes, né, ou viagem ou por causa da cidadania, são as 2 grandes moventes. Depois tem aquela coisa de, minha família é italiana. Minha família tem descendência italiana e por último vem prazer, assim, né? Puro prazer, sem nenhum tipo de ligação. Não é que eu não quero viajar, não é que eu quero cidadania. Mas a minha experiência tem sido ligada muito a esses fatores, assim, pelo menos as pessoas que têm me procurado, por último, nos últimos anos. Sim, tem essa questão, né? Porque o idioma italiano é falado em pouquíssimos, acho que além da Itália, tem algum outro lugar que fala idioma italiano? Suíça. Ah, sim, Suíça. Só na parte de Lugano ali, né? Mas até por uma questão de fronteira, né? Sim. Não, a parte baixa da Suíça, né? Fala. É por uma questão de ser um território muito próximo ao território italiano, né? Porque a Itália não foi um país que estabeleceu colônias como Portugal, como a Espanha. Então, não é uma língua que tem em tantos lugares do mundo. E foi engraçado porque quando eu comecei a estudar italiano, lá atrás, alguns anos atrás, eu falei no trabalho um dia, eu nunca tinha falado pra ninguém que eu tinha um propósito de vir morar na Itália. E aí um dia eu comentei, porque eu já tenho aula de italiano. Aí alguém me falou assim pra mim, por que você vai estudar italiano? Italiano não serve pra nada. Mas é por isso, Fran. E é por isso, Fran, que geralmente quem estuda italiano vai até o fim. De ver se eu consigo fazer me entender com relação a isso. Se eu vou fazer inglês, eu tenho um objetivo muito prático. E aí, eu cumpro o objetivo prático, eu desisto do inglês porque eu já cumpri meu objetivo prático. Quem vai estudar italiano
não é tanta gente assim, acaba sendo muita gente no Brasil porque o Brasil tem milhões de pessoas, então o número é alto porque o Brasil tem muita gente. Mas quem vem muito pelo prazer, vem muito por uma questão afetiva, uma ligação muito Tem profunda. uma Então ligação acaba mesmo com indo o até o país. final, sabe? Acaba realmente chegando a níveis avançados de italiano. O aluno de italiano, geralmente, ele é muito fiel ao italiano. Ele é muito fiel, porque ele vai por gosto. E aí, quem ama, né, é fiel. Que legal. E a língua italiana, cá entre nós, né, é bem bonita, né? Ah, E é ela, e linda, eu eu acho que ela é adoro. intensa também, ela tem essa coisa, né, de conseguir comunicar de uma forma um pouco mais profunda. Eu não sei explicar, acho que eu falo inglês e eu não acho que o inglês tem essa profundidade que o italiano, por exemplo, tem. Sim, sim. A gente fala muito que o português tem essa profundidade, que tem Também. palavras que só existem no português, mas não sei, eu acho que o italiano, eu não sei, na minha opinião, acho que o italiano consegue se expressar Eu acho mais... que o italiano ele é mais fervoroso. Exato. Você consegue ser Ele- mais fervoroso. Assim como, por exemplo, eu acho que o espanhol consegue ser mais dramático. E acho também que essa questão do italiano ter essa expressividade a mais na linguagem, conseguir transmitir isso, também está relacionado a uma questão cultural. Que o italiano é muito direto, né? O Opa. italiano não pensa uma coisa e fala outra. Então isso atrapalha na questão linguística, porque o brasileiro às vezes pensa uma coisa e fala outra para agradar. Então O brasileiro isso não tira usa um pouco. o imperativo. Exato. O brasileiro Sim. não usa o imperativo. Isso é muito França me louco. fez lembrar uma coisa. Semana passada eu estava explicando para um grupo de alunos o que é o imperativo. E eles, não, mas a gente não vai usar o imperativo. Eu falei, como que não usa o imperativo? Eu não vou ser Impossível não usar. ignorante nesse ponto com as pessoas de usar o imperativo, né? O Porque a gente tem a brasileiro ideia pensa aqui no assim. Brasil que o imperativo ele é um tempo de ordem, de comando apenas, muito agressivo. Uhum. Quando não, né? Quando não, um aqui é pedido, totalmente uma opinião, útil. um conselho pode ser dado em imperativo. Exatamente, exatamente. É difícil pra gente, né? Porque quando alguém chega na nossa casa no Brasil, você não fala, sente-se aí. Oi, fica à vontade, pode se sentar. A casa é sua. O brasileiro Mas ao não, mesmo o tempo italiano também, não. mas ao Sim. mesmo tempo isso funciona para coisas estúpidas que a gente também não tenha a objetividade em dizer coisas, entendeu? Então, sei lá, é estranho, mas até mesmo a gente não nega ir em determinados locais porque a gente não quer ser indelicado. Então não é um O imperativo. brasileiro é muito polido nesse sentido, de tomar muito cuidado com o que fala, a forma que fala. É sempre você gostaria de fazer. Exato. Né? E também nunca te falar não, né? Você nunca fala assim, ai, não vou na sua festa. Ai, talvez Exato, eu tenha é outra isso que eu tava coisa nesse falando. dia. Você sabe que você não vai, você sabe que você não quer, mas você fica naquele rodeio pra você de repente não soar rude com a pessoa. Então você fica encontrando. Sim. E já o italiano, por questão cultural, eles são bem diretos. Acho que o europeu de modo geral, né? Mas o italiano ainda mais. E que pode soar até um pouco arrogante, né? É um pouco grosso. Mas, na verdade, eu acho que isso faz valer mais o que as palavras naquela língua querem dizer, né? Então, muita coisa eu acho que no português perde o significado justamente por isso, por as pessoas usarem de uma forma que não é exatamente o que elas querem dizer, entendeu? Faz todo sentido. A gente perde muita coisa no português por não ser muito direto. Uma vez eu fui receber minha mãe quando eu morava na Itália, e aí uma amiga minha italiana ofereceu para ela ficar na casa dela. E foi engraçado porque a italiana falou assim, na minha amiga na época, eu quero isso, não quero aquilo, preciso disso, preciso daquilo, vocês façam isso, vocês não façam aquilo. Ela colocou limites, aí ficou tão mais fácil de se relacionar, né? A gente sabe o que o outro está querendo, o que o outro está precisando. Exato. E aí não há rusgas na comunicação. O brasileiro... Exato. E aí, vamos lá em casa depois? Vamos tomar um café? Ah, vamos tomar um cafezinho Vamos sim. marcar. Exato. E não vai nunca, né? E não vai Exato. nunca. Ai, você ia perguntar outra coisa? Nós temos em questão de vocabulário as mesmas coisas em línguas diferentes, mas por que uma língua às vezes consegue ser tão mais intensa que a outra? É só mesmo isso. Por questões de prioridades, provavelmente, né? E talvez também por uma faz questão de sentido. experiência, né? Porque a língua ela é o resultado das experiências históricas, de como as pessoas vivem as coisas. Agora é uma teoria minha, né? Por que o italiano, por exemplo, não fala eu tenho saudade, eu gosto de... Eu gosto. Por que o italiano falaria eu gosto de? Porque ele estava no centro do mundo, então ele era agradado. Então você vira e fala assim, não, il gelato mi piace.
Então é a coisa que tem que me agradar, não sou eu que vou lá ativamente ver como é que a coisa funciona, porque eu sou romano, eu sou o imperador do planeta. Exato. Então tem Olha, muito uma exato. experiência do povo, né? Conhecer a língua é também, indiretamente, conhecer a história do povo. E como aquele povo conseguiu entender o mundo. A língua é um jeito de entender a filosofia daquele povo. Aí faz até uma dúvida na minha cabeça. Será que então a questão da objetividade do italiano também não vem desse período da era romana, onde ele era acostumado a dar ordens e que talvez o Brasil tenha uma posição completamente diferente dessa, de que é sempre agradar, porque talvez fosse um país colonizado, que foi sempre subserviente ali. Talvez faça total. sentido. E aí você me fez lembrar um livro do pai do Chico Buarque, o Buarque de Holanda, que ele falava, olha, o Brasil ele é o bom brasileiro, ele tem sempre essa ideia de querer ser muito bonzinho, né? O brasileiro é o bonzinho, e o bonzinho não pode falar não. Quando, na verdade, ser bonzinho não necessariamente seria isso, né? Mas, enfim, eu acho que a ideia é super aí mesmo. Raízes do Brasil explica realmente bastante sobre esse ponto de vista. E eu acho incrível conseguir enxergar a língua a esse ponto, né? Conseguir ir lá atrás, pegar a história do país, a história do povo e associar com até a forma que a gente usa para falar, os termos, os costumes linguísticos. É verdade. Bacana. O papo tá bom. Eu sei que se deixar a gente emenda aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Matheus, eu queria te pedir para você deixar as suas redes sociais. Porque tem muita coisa legal lá. Eu sou uma das pessoas que acompanho sempre. E Obrigado. Por mais que eu esteja morando aqui, é inevitável a gente sempre se surpreender com coisas, né? Porque a Itália é muito rica, tem muita coisa. E o seu Instagram é muito ativo e sempre vem aí com coisas bem interessantes. Eu acho que vale a pena para quem gosta da Itália, para quem tem vontade de morar aqui, tá te seguindo. Então eu queria te pedir para deixar aí todos os seus contatos. Então tá bom. O meu Instagram, ele é prof.mateus.it. IT, tá bom? Bem simples. prof.mateus.it. Mateus sem E infelizmente TH. eu tenho essa rede social. Mateus sem TH, bem brasileiro. Mas é um brasileiro que ama a Itália, com alma dividida. E quem quiser tá tendo um pouquinho mais de contato com você, de repente tá aprendendo italiano, aprendendo um pouquinho da cultura italiana, é possível fazer isso online? Você dá aula só na escola? Como funciona? Não, eu tenho turmas online, né? Eu dou aula pelo Zoom para o mundo inteiro. Tem aluno nos Estados Unidos, tem aluno no Moçambique, enfim, tem aluno na Inglaterra e no Brasil todo. Então a gente monta turmas. Então me procure lá no Instagram, manda inbox pra gente. Pra gente é ótimo, pra mim. E aí eu organizo bem direitinho, seja muito bem-vindo. As aulas vão desde o nível básico até o avançado, nos níveis A, B e C da língua, tá bom? Ok, perfeito. Maravilha, muito obrigada por ter aceitado esse convite, adorei o programa. É verdade. Eu que agradeço. E quando você vier, por favor, avise-nos, porque aí a gente pode fazer esse aperitivo virtual se tornar uma realidade. Exato. Espero que não demore muito, porque essa pandemia aí veio, né, pra pegar a gente... Fazer uma aperitivo fatia. Exato, pegou a gente de surpresa aí nesses últimos anos, mas se Deus quiser isso acaba logo. Então, vamos ter esperança Matheus, que tudo vai se resolver logo. Muito obrigado por tudo, viu? Seguimos com esperança. Muito obrigada a você, Matheus. Obrigado a você. E para vocês que estão acompanhando a gente, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, segue o canal Tchau Belo TV. Toda sexta-feira, às 8 da noite, vai ter um papo aqui do Aperitiera. E é isso. Não deixe de nos acompanhar. É isso aí. Obrigado a todo mundo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.